Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E iniciamos agora mais um episódio de Geração em Geração. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito legal, com uma reconvidada e uma reconvidada também. Temos, então, duas convidadas que já apareceram aqui, as carinhas, mas que voltaram para falar de uma coisa muito legal e importante, que é um lançamento. Estamos aqui com a Viviane de Leon, terapeuta ocupacional, mestre e doutora em psicologia e Advanced Consultant do modelo TEACH. E Marcela Guimarães, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, psicopedagoga e diretora do Nuvem, Núcleo de Vivência e Experiência Multidisciplinar. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Nós tivemos o privilégio de ser convidadas pela doutora Viviane de Leon para participar com um caso clínico do livro, da segunda edição do livro. Viviane, em 2016, escreveu um livro sobre o TEACH, né? E do Brasil, eu acho que o primeiro livro do TEACH, né? Que Viviane escreveu. Talvez. Quer falar um pouquinho do livro? Do de 2016, que esse aqui eu ainda vou falar. Esse foi escrito em 2016 e a ideia do livro foi ser um complemento para as minhas aulas do TEACH, que eu tenho uma trajetória de trabalho muito voltada à docência do TEACH no Brasil. E eu sentia falta. Dava aula e aí os alunos iam poder fazer que tipo de leitura? Os próprios alunos pediam. A maior parte da leitura do TEACH é em inglês. E nem todo profissional tem domínio dessa língua para ter acesso às informações. Aquilo me incomodava, sabe? Eu saía das aulas com algo assim me preocupando e me incomodando. Então, a ideia do livro foi dele ser um complemento para as aulas do TEACH, dele trazer numa linguagem fácil, que fale do dia a dia do TEACH em consultório ou em orientação aos pais, em orientação à escola. A linguagem do livro ela tem essa pegada, é como se a gente estivesse conversando sobre o que é o dia a dia de um atendimento com pessoas autistas, e percorrendo aqueles que são os principais conceitos do modelo TEACH. Isso. E agora, saindo do forninho, tem essa nova edição do livro que tá lindo, gente, colorido, e que a Vivi convidou a minha Amanda e a Marcela. Nós temos casos clínicos escritos no livro também. Fala um pouquinho disso também, do convite. Então, felizmente, nesses 35 anos de TEACH, falávamos no nosso outro encontro que passaram rápido esses 35 anos, e uma das delícias desses 35 anos do TEACH é ter colegas como essas que eu tenho aqui na mesa, que conhecemos o TEACH juntas e que elas vêm se dedicando e desenvolvendo trabalhos fantásticos com o TEACH no Brasil, e eu as convidei então para que pudessem compartilhar nesse livro sobre o que elas estão aprontando aí no TEACH, fazendo um trabalho sério e que deve também servir como modelo para os nossos profissionais brasileiros. Com certeza. Eu não tenho 35 anos de TEACH, mas eu tava fazendo as contas e eu devo ter uns 10, tá? Opa! Então, de TEACH eu tenho 35 de formada. Nós temos 35 de formadas. É que a Vivi começou muito cedinho no TEACH. Eu de TEACH tenho 25. Eu tenho 20 já. Nossa, então devo ter um pouquinho mais. Eu tenho 10 porque foi desde eu estando estagiária de sua aos 16 anos. Se for contar a época que você ia pequenininha e bagunçava a sala... Bagunçar a sala aqui também conta como experiência. Desestruturar a sala também conta. Já conta. Então se contar, bota aí o que eu tenho de idade. E eu acho que aí a gente vai formando um time que vai trabalhando o TEACH na realidade brasileira, cada uma de nós aqui com o seu olhar, Então, a Marcela vai falar de uma intervenção na infância, a Amanda e Lu vão falar de uma intervenção na vida adulta, Então, o livro tenta também trazer assim, essa pluralidade dos atendimentos e o que nós estamos produzindo no TEACH no Brasil hoje.
E pluralidade é uma palavra que combina muito com o Tite, né? Porque eu sinto que é uma intervenção tão plural, é uma intervenção que abrange tantas coisas. E a gente veio falar num vídeo anterior que a gente gravou, assim, do como ele pega pela parte cognitiva e pega do olhar e da perspectiva do autismo para você desenvolver dentro da individualidade de cada um. E eu acho que esse livro traz essa essência de alguma forma, assim, mostrando o que individualmente foi feito para cada um dos casos que a gente está apresentando ali, né? Dentro de cada uma das necessidades, desde uma criança a um adulto que tinham necessidades completamente diferentes, né? A forma de estruturar também era completamente diferente, mas que era aplacado dentro do modelo Tite e dentro dessas teorias, né, que são tão ricas que a gente aprende para aplicar com esses pacientes. Acho que é interessante colocar aqui nos casos que a gente coloca, a nosso ponto de partida é a avaliação dos estilos de aprendizagem, né, que esse é o que a gente falou um pouco também no podcast com a Viviane do Tite, né, que é a nossa base para iniciar um caso clínico. Então nós temos isso descrito no caso aqui no livro. Fala um pouquinho do teu e aí a Amanda fala. O meu caso, na verdade, acho que de vocês também, né, o que a gente está apresentando também na certificação. Então, por a gente estar sempre em treinamento com a Viviane, ela conheceu a nossa apresentação, a gente passou antes para ela e aí que veio esse convite, né? Então, o meu é uma criança, uma idade pré-alfabetização, ainda na educação infantil. É um menininho que vocês conheceram antes de mim e que se beneficiou, assim, de todas as estratégias do Tite brilhantemente, assim. E como a gente hoje, né, esse caso é um caso que já tem aí 1 ano e meio trabalhando com ele e a gente poder ver os avanços, assim, né, o que toda a estrutura do Tite trouxe de ferramenta e de possibilidades para ele ampliar o vocabulário, para ele ampliar o nível do brincar, para ele ampliar a interação social, para ele ampliar a interação com a família, né? Em casa, a gente está agora, atualmente, conseguindo levar as estratégias para a escola, para casa. Então, assim, só benefícios que a gente Marcele, vai é tão vendo. gratificante ouvir você falando isso desse caso, porque esse caso chegou pra gente ainda para receber o diagnóstico, né? Uma família muito receosa e muito em dúvida sobre esse diagnóstico. A gente realmente mas ao mesmo tempo muito participativa. Mas muito participativa, muito parceira no trabalho. E a gente realmente pegou essa família pela mão, assim, e fomos conduzindo eles para enxergarem cada nuance, cada detalhe. Eu não sei como você usou algum codinome pra ele no livro? Não Botou usei. paciente, o quê? Botei só a inicial. Ah, tá. Então seria paciente G. Paciente G. Então, do paciente G, e aí quando ele chega, existe todos esses questionamentos, e o quão rico, pra gente pensar, né? O quão rico é que a família conseguiu superar essa fase de receber esse diagnóstico e agora ele tá recebendo... Eu fico até arrepiada. E agora ele tá recebendo todo esse tratamento de forma precoce, que é diferente do caso que eu apresentei. Não foi esse necessariamente o caso dele receber tão precoce o diagnóstico, já ser levado para tratamento de forma tão precoce, né? Sim. Então, e o como é rico isso pro caso. Eu ouvi você falar dele, o como ele já evoluiu nesse último ano, assim, extremamente gratificante. Esse caso, isso é interessante falar, que a gente falava também do Tite, assim, como o Tite busca uma simplicidade, busca uma forma da coisa acontecer, né? Esse caso chegou para nós, indicado para mim, fizemos avaliação, muito difícil e duro chegar ao diagnóstico, né? Isso, como a Amanda falou, assim, uma família muito cuidadosa, muito participativa e muito sofrida naquele momento recebendo o diagnóstico, né? E eles, moradores da Tijuca. E aí eu falei, gente, não é para a realidade de vocês vir atrás de nós em Jacarepaguá, na Barra. Temos lá, nós temos um braço nosso lá, que é a Marcela, que trabalhou anos diretamente conosco e vai seguir nesse caso. Então, eu acho que isso foi sensacional, né? Porque fazer uma coisa do lado de casa é completamente diferente. Então, isso, gente, assim, eu acho que é importante esse recado até para a vaidade dos profissionais também, né? Porque a gente tem uma questão que a gente precisa olhar para o nosso
paciente, né? E o paciente precisa ter qualidade. Um paciente que viaja para fazer um atendimento é uma coisa muito dura, muito difícil, né? Tudo precisa ter qualidade, e o seu atendimento também. Então, assim, se a gente tiver pessoas da nossa confiança, do nosso trabalho, próximas da nossa região, vamos indicar, vamos passar, porque esse é o melhor caminho pro paciente, né? E isso conversa diretamente com o TIT, né? Porque a questão da transição, a dificuldade de transição, é você inserir mais uma coisa que gera ansiedade na rotina de uma criança que já tem dificuldades, né? Então, assim, ter esse olhar também, Sim, né? Com certeza. E a Marcela começou falando da certificação, então só salientando que a Marcela Guimarães e a Lu estão trilhando o caminho para buscar sua certificação internacional. Certamente serão as próximas certificadas como practitioner no Brasil. E sim, então os casos foram concebidos muito de acordo com a fidelidade do TIT, porque esses casos vão ser apresentados e discutidos na Universidade da Carolina do Norte, né? Isso é muito bacana, e eu também gostaria de agradecer e salientar que a Marcela também me ajudou na revisão do texto do livro e inseriu as novas imagens. Então ela colaborou assim muito, e eu agradeço bastante o teu trabalho. Obrigada, eu que agradeço, né? Foi um privilégio poder participar. Eu acho que assim, a gente estava falando, né, de quantos anos que a gente trabalha com TIT, mas a gente não consegue não estar presente nos congressos, nos cursos. A gente está sempre, quando a Vivi traz algum congresso, um workshop internacional, a gente já fica, vamos todo mundo. E não tem nenhum curso que a gente faça que a gente não aprenda coisas novas, né? Sim. Então, eu acho que isso que é o interessante, assim, porque são 20 anos estudando TIT e não tem nenhuma vez que eu não vá num congresso, que a gente participe de alguma aula e que a gente aprenda coisas novas. Que é um modelo vivo, né, Marcela? O modelo está dentro da universidade, e a universidade produz ciência e caminha lado a lado com a ciência e vai incorporando as novas práticas baseadas em evidências, né? Por exemplo, na orientação aos pais, por exemplo, hoje nós usamos o coaching. Não se sabia disso há 10 anos atrás, né? Mas as pesquisas mostram que o coaching parental, ele é mais duradouro e mais eficaz do que uma forma tradicional de orientar os pais. Então, nós incorporamos, é só um exemplo, nós incorporamos o coaching nas nossas práticas, né? Então, por isso que a gente está sempre aprendendo, porque ele não está estagnado, né? Ele está sempre revisando, revisando os seus conceitos e incorporando um novo conhecimento científico, né? Sim, com certeza. Eu acho que é por isso que é importante essa edição revisada, né? Porque tem novos conceitos, tem coisas que lá em 2016 a gente ainda não tinha incorporado, né? Com certeza. É justamente isso que eu ia pontuar, assim. Eu acho que relançar o livro também vem muito nesse sentido, assim, de estar atualizando o texto que a Vivi falou também, né, do acesso brasileiro, do acesso que a gente quer criar para cá, e estar revisando e atualizando também esse acesso, né? Não, pode falar. E se você for ler o livro, você vai ver que essas estratégias, elas podem ser aplicadas facilmente, claro que com orientação do especialista, mas facilmente em casa e na escola. Lembrando o conceito do design universal da escola, as estratégias do TEACH, elas não vão afetar as crianças neurotípicas, né? Elas também podem ajudar as crianças neurotípicas, né? Então, são estratégias, são práticas que podem ser aplicadas em diversos ambientes, trazendo mais inclusão. Eu acho que isso é uma coisa com certeza bem bacana, né? Eu ia falar para a Amanda falar um pouquinho do caso, porque o caso clínico está descrito por mim, mas é um caso clínico que a Amanda, sob a minha supervisão, fez durante a pandemia. Então foi um desafio muito grande esse caso, e ele está aqui no livro. Eu acho que ela pode fazer um resumozinho para nós. O resumo de curiosidade desse caso em relação à pandemia foi isso, assim, até você enxergar o como as práticas e experiências do TEACH podem ser maleáveis e adaptáveis para diversas situações, inclusive a situação
a tragédia, né, que a gente viveu da questão da pandemia, todo mundo em casa, e esse meu paciente adulto com uma eminência de estar morando sozinho e sem fatores muito importantes de habilidade de vida adulta para a independência, começa a se deparar com frustrações, ansiedades e desregulações relacionadas a essas questões. E ele chega pra gente com uma demanda, na verdade, até de sair mais de casa, ele chega numa demanda de ter novos repertórios de vida até, porque ele tinha um repertório muito reduzido das atividades que ele fazia, ficava muito preso às questões dos eletrônicos, e eu sei que para muitos homens, né, porque ele é um homem, para muitos homens autistas isso pode ser um problema, a saída do hiperfoco é um problema. Inclusive o congresso onde a gente apresentou esse caso clínico, né, o pôster, foi muito curioso, e acabei nem apresentando para tantos profissionais assim no congresso, porque parou um rapaz autista do meu lado e disse que o trabalho, que ele tinha adorado meu pôster, porque ele tinha se identificado muito com o paciente que eu apresentei. E eu achei isso tão legal, assim, foi tão curioso e tão rico eu ver como o trabalho estava... ficou arrepiado de novo. E como o trabalho estava atingindo, assim, o público, que é o que a gente quer, né? O público deles, das dificuldades deles. E aí eu chego com esse desafio na pandemia, um grupo que precisava de demandas de habilidade social, mas que já vivia na internet socializando e tinha dificuldades, né, esse paciente principalmente, justamente com essas relações até através da internet. Ele tinha muita dificuldade com as frustrações de quando as coisas não iam de acordo com o padrão que ele tinha estabelecido na cabeça dele, e existiu todo um trabalho voltado justamente para isso, né? E o grande desafio que foi porque ele chegou para nós em fevereiro, nós fizemos o estilo de aprendizagem e começou a pandemia. Temos 2 semanas quase que só de ele avaliação. chegou com uma demanda social, né? Eu posso falar também porque eu também atendi. Já recebeu. Nessas 2 semanas, na verdade, ele ia ser seu nessas 2 primeiras semanas, né? Aí entra a pandemia e a gente trocando, né, de casa aqui. e aí a gente começa a se reinventar nas propostas. Então, e o Tite foi o nosso guia. Com certeza. Isso aí, com 100%, certeza. né? Aí a gente começa a estabelecer. Vamos lá. Eu estabeleci nessas primeiras 2 semanas uma agenda física para esse paciente, porque ele precisa saber da rotina dele, porque quando acontece fora da rotina, desorganiza. Então, o que eu faço agora? Que eu não vou ter mais como auxiliar ele nas funções executivas da produção dessa agenda, né? E o que eu faço para criar mais independência e para eu conseguir ao mesmo tempo estar ali junto com ele, né? Aí a gente veio para a solução do Google Calendar. Então, a gente começou a usar um calendário online com o grupo, então todas as atividades eram estabelecidas por isso. Ele tinha atividades que ele tinha que fazer a parte daquele horário que a gente ficava junto, que foi reduzido também por conta da pandemia. A gente não conseguia ficar horas em reunião com eles online, mas o que a gente conseguia, a gente tentava instruir ao máximo as outras atividades para além do online. Combinações visuais. Combinações visuais, exatamente, e fiz muitos combinados visuais com eles. Aliás, trabalho com todos os meus pacientes adultos muito através de listas e combinados visuais. Eu gosto muito de trabalhar com listas de 2 colunas, e aí eu coloco uma verde e uma vermelha, e aí eu vou construindo junto com eles esse pensamento. Eu estava até comentando com a minha mãe em supervisão de um caso que a gente tem, de um paciente que eu tinha reduzido um pouco as estruturas dele, porque ele estava tão bem, tão regulado, que eu estava fazendo uma coisa mais... E aí eu me dei conta que ele estava regredindo em algumas coisas. Aí eu falei, gente, por que eu parei de usar aquilo que estava funcionando tão bem? Porque o pensar autista é outro, tá? E os recursos visuais, a agenda, os sistemas de trabalho, os checklists, eles estão ali para impulsionar crescimento, né? Então, a gente não precisa ter essa preocupação em tirar os apoios visuais, eles não vão deixar o autista preguiçoso, ao contrário. Não, pelo contrário. E esse meu paciente foi muito marcante isso, assim, porque eu vi que ele estava começando a voltar nas sessões a não saber o que falar, não querer falar. Acho que, só um segundo, mais do que não se preocupar em tirar os suportes, é a gente estar alerta para manter os suportes. Isso, né? Exatamente. Repete. Ai, desculpa. Mais do que não se preocupar em reduzir os suportes, é a gente se preocupar em manter os suportes. Porque para nós, como nós temos aprendizagem implícita, para nós, uma vez feito aquilo ali, a gente já
introduziu e funciona. E às vezes o paciente, por estar transferido, por ter uma boa relação, ele vai. Mas olha a observação que a Amanda está fazendo. Ele começa a regredir porque os suportes baixaram. Ela baixou a guarda de fazer os suportes, vamos dizer assim. O zelo e o cuidado de estar atento aos suportes, né? Então é isso que o Tite fala, que é da gente sempre pensar sobre a perspectiva do autismo, não se perder nisso. Exatamente. Né? E isso não quer dizer usar a mesma agenda a vida inteira. Sim. É um recurso que vai, que está sempre antenado. É vivo, né? Eu adorei isso que você falou. É vivo, é dinâmico. Essa dinâmica é viva. As minhas necessidades mudam, a do meu autista também, e eu tenho que estar... E nós estamos falando de pessoas. Cada pessoa tem uma forma de ser também, de lidar com as suas prioridades, com seus estilos de aprendizagem, com seus interesses. Exato. Né? Então, E a gente está falando também todos, de estratégias que podem acompanhar esse sujeito desde a primeira infância até a vida adulta, né? O meu caso é de uma criança na primeira infância, de vocês é de um adulto, né? Então, assim, é claro que esses suportes vão mudar ao longo, mas eles podem acompanhar durante toda a vida desse sujeito, né? Sim. E uma passagem curiosa dessa que a gente fala assim dos suportes, né? Essa para mim é muito emblemática nesse caso que a gente relata aqui, que foi a questão do uso do desodorante, assim, para ele, como isso a gente não tinha se dado conta porque a gente estava online e logo que a gente retorna, como ele estava com prejuízo nessa questão do cuidado pessoal, né? Da higiene. E aí a gente começa um trabalho com ele nesse sentido, ele inicia, ele super adere ao trabalho, ele é muito transferido, só que nós esquecemos de, no acompanhamento dos suportes, de dizer que quando acaba um desodorante, você tem que comprar outro desodorante. E como que faz para comprar um desodorante novo? E olha, isto não é um rapaz que tem déficit cognitivo. Então é importante dizer isso, que as pessoas acham assim, tem um déficit cognitivo. Não, não é. Isso não é da deficiência intelectual, é do autismo. Isso é do autismo, exatamente. Né? E aí, assim, até a gente se dar conta que era essa a questão, né? Então a gente precisou criar mais alguns suportes, que são os alertas que ele precisa, para que ele recorde de que quando está ficando mais leve o vidro do ele precisa... Isso significa que está acabando. E que significa que está acabando e ele precisa providenciar outro. Exatamente. Então, e é um detalhe que nós não pegamos muito facilmente. E até uma coisa que eu conversei com ele foi assim, e você pode comprar em mais quantidade. Você não precisa comprar um. Você compra 2, 3 e tem em casa e vai acabando, você vai substituindo. Acabou, aí é hora de colocar na sua lista do mercado. Então, é todo um sistema, né? E é um sistema que pra gente é tão intuitivo, mas que pra ele precisa exigir. E que é intuitivo, que exige uma função executiva alta. Né? É porque nós já funcionamos... As pessoas que não têm um prejuízo nessas questões de organização, planejamento, não param para pensar quão difícil é e quantas ações se tem para você gerenciar um dia a dia da vida, por exemplo. E até gerenciar quando as coisas não saem fora desse script, né? Tem umas 2 semanas atrás. Estratégias para lidar com mudanças, com imprevistos. Né? E isso é muito bom no TIT, assim, Sim, né? muito. Eu atendi uma mulher de 52 anos há umas 2 semanas atrás. Ela teve diagnóstico agora. E aí, vocês estavam falando dela, me lembrou, assim, ela falando, Marcela, a minha vida inteira, se meu chefe me pedia uma vírgula fora do normal no meu trabalho, eu ia pro banheiro chorar. Eu não fazia. Sofria, né? E ela falou, só que eu nunca soube. Eu sempre fiquei sendo acusada da pessoa sensível demais, preocupada demais. Criando problema. Chorona demais. Mas ela falou, era como se eu desligasse. Eu ia pro banheiro, eu desligava e eu chorava. Se fosse uma vírgula diferente do que eu faço todos os dias. Né, gente? A necessidade dos scripts, né? Nós fazemos esses scripts mentais, né? E tem muitos no caso de vocês, né? Tá lindo, tem muitos exemplos, né? De script, lista de compra, vou na farmácia, né? Quando eu saio, como é que eu cumprimento, como é que eu me aproximo das pessoas. Sim, e isso é muito legal. Tem exemplos de outros pacientes também, né? Porque esses scripts eu acabo desenvolvendo pensando no grupo social por inteiro. Então, tem alguns, inclusive, que para esse paciente, eu coloco ele, às vezes, num lugar de ajudar os outros.
E isso é muito legal pra ele também, ele adora esse papel. Mas tem um outro nosso que ele chegava no restaurante e o script dele que ele já tinha, o que ele já tinha de comportamento no restaurante é: ele senta, ele fala pro garçom o que ele quer, e ele come e ele vai embora. E trazer essas nuances pra cada coisa, né? E até esperar os amigos pra pedir junto, né? Porque se você tá com um grupo de pessoas no restaurante... Esse paciente, por exemplo, é um paciente que eu tenho uma cena dele, que eu já contei até em podcast, mas vou contar de novo, que é muito emblemática, que ele é meu paciente desde os 9 anos de idade, ele tá com 33, fez agora esse ano, e quando ele fez 18 anos, ele tinha participado a gente conseguiu que ele participasse de um grupo de jovens na igreja. Então, o aniversário dele de 18 anos foi assim, num barzinho, que o pai separou lá 3 mesas, né, cheias de amigos, 2 sacos grandes de presentes que ele ganhou, todo mundo, ele centro das atenções, né, e aí foi um dia, uma noite maravilhosa. Passou no próximo atendimento dele e eu falei, e aí? Me conta, vamos lembrar o que aconteceu no aniversário e me conta. E foi, lembrou de tudo. Lembramos que tinham os amigos, quem estavam. Fulano foi também, tal, conversou. Nós tínhamos nessa época um profissional que trabalhava conosco que sentou meio que assim na mesa do meio e agregava eles, né, e puxava eles. A gente fez estrategicamente botando terapeutas nas mesas também para fazer a interação deles com os outros, né, a mediação. E, enfim, o saco grande de presentes, né? A família, tudo lá. Aí eu falei, agora me diz, o que você mais gostou desse seu aniversário? E ele me diz, a comida, né, Luciane? Restaurante, o que ele mais gosta é a comida. Sim. Né? Então, assim, isso a gente para... E não que ele não tivesse querido tudo aquilo e gostado de tudo aquilo. Mas para ele é isso, o restaurante é um lugar para comer. Então, o que você precisa gostar no restaurante é da comida. Certo. O que está acontecendo a mais é um a mais. Pensamento concreto, né? Pensamento concreto. Sim, com certeza. E ele que faz parte desse grupo e que a Amanda fez o treinamento. Então, como foi difícil, tanto que ele às vezes diz pra mim, dessa vez eu não quero ir com um grupo, não. Eu prefiro sozinho. Porque ele gosta também de manter o repertório dele do restaurante que ele senta, ele já sabe o que ele vai dizer, o que ele vai comer, como ele vai... Então eu digo pra ele, pode as duas coisas, né? Só não pode também só ser sozinho. Eu ia até dizer assim, eu adoro ir no barranco lá em Porto Alegre, muitas vezes eu vou sozinho numa churrascaria e o cara chega com o cardápio e digo, não, já sei o que eu quero. Eu quero uma meia picanha barranco e a salada da casa. Pois é. Não, são hábitos que você pode... A gente vai... No mesmo lugar, ensinar que pode ser as duas coisas, né? Que ele também pode fazer isso, como a gente também eu faço. Mas que também é importante, né? Porque ele, por exemplo, ele tem algumas coisas, às vezes, que ele precisa muito de script, e geralmente o meu atendimento com ele é o script da semana seguinte, e quando ele sai do meu atendimento, ele começa a fazer o script da outra semana, já pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp se tornou a nossa lista, né? Nossa forma de comunicação por escrito. Isso. E tem ali a lista, a gente faz checklist no atendimento, se falamos sobre tudo, se passamos, e eu sempre faço o meu 2 ou 3 ali, que ele não era bem o que ele queria falar, mas a gente também tem na lista, vai introduzindo. É o trabalho da flexibilidade cognitiva. E aí, ele... perdi. Faz a lista... Não, do restaurante, perdi. Eu ia falar uma coisa interessante. E ele vai fazendo a lista, quando ele sai de uma sessão, vai para outra, ele já combina pelo WhatsApp. Daqui a pouco tu lembra. Daqui a pouco eu lembro. Eu vou contar. E é isso, assim, os adultos beneficiam muito desse trabalho, né? Eles acabam que... Eles se encontram dentro desse grupo de habilidades. E é muito interessante. E, na verdade, eu chamo esse do meu grupo de adultos, mas já não vou mais chamar. Vou chamar do meu grupo de jovens, porque eu já tô querendo iniciar o meu segundo grupo. De adulto, né? Que é efetivamente adulto. Que ele também se queixa, por isso eu faço questão de dizer pra ele que pode comer sozinho, mas que precisa marcar programa com os amigos, porque ele se queixa do que mais que eu posso fazer agora na vida. Né? Eu gosto de ir no restaurante, eu gosto de... Ele tem uma igrejinha que ele vai rezar lá no shopping, eu gosto de... Aí ele já tem a lista. E que mais? O que mais é incluir amigos. O que mais é você convidar um amigo para fazer alguma coisa. Isso, né? Dele conseguir expressar que ele quer mais. E eu acho que a sociedade ainda tem muito a ideia que é equivocada, que é uma falácia, do autista que não quer se comunicar, do autista que não quer interagir, do autista que não quer respeitar as regras na escola. Né? Quando na verdade tem um sujeito ali que talvez mais que nós neurotípicos queira fazer as coisas certas e queira aprender.
mas que tem desafios impostos por essa condição neurobiológica e genética. E um dos grandes desafios que a gente aplaca também no nosso capítulo é a forma de você trabalhar as emoções com essas pessoas. Porque se a gente for parar pra pensar, emoções são uma coisa extremamente abstrata. E eu vou até contar pra vocês, não vou falar agora não, porque vai dar spoiler, mas eu tô desenvolvendo inclusive um outro instrumento para trabalhar com adultos e regulação emocional, que tá, assim, muito legal, mas ainda tá em período de teste. Mas esse aqui tem um dos instrumentos que eu uso também, e é muito interessante porque esse instrumento que eu apresento no livro cria uma nova linguagem para eles aprenderem a se comunicar as emoções deles, de um jeito que fica muito mais concreto, porque às vezes entender o que eu tô sentindo e entender como eu estou já é pouco concreto. Sim. Imagina entender do outro, ter que criar estratégia. E como é que eu lido com isso? E nossa, é muito distante, né? Então, assim, se a gente simplifica o processo de entender, a gente simplifica o processo de criar estratégia, como lidar com isso. E até a nossa intervenção se beneficia nisso. E aí eu tenho menos desordens comportamentais, eu tenho menos ansiedade, eu tenho menos confusão. Com certeza. Comportamentos E eu sei autolesivos, lidar com essa frustração, né? Esse paciente do livro, inclusive, essas últimas semanas, eu tenho um sofá na minha sala, estruturada, e esse sofá tem uma placa, tem muitas plaquinhas na minha sala, e que indica que é o lugar de regulação e relaxamento. Eu fiz questão de colocar regulação porque é um termo que eu uso muito com eles, de falar de regulação, de se regular, de ajudar, de intervenção. Eles são muito nutridos no meu grupo de vocabulários, né, de psicoeducação. Faz um uso bem intenso das zonas de regulação, né? Isso. Então... E eles compreendem. E aí, quando eles estão mais desorganizados, eu falo com muita clareza. Você tá na zona, você não tá se regulado, eu acho que você precisa de um espaço, de um momento. Pode se direcionar pra lá. E teve um dia que ele precisou, assim, da tarde inteira pra se regular. E só conseguiu depois que chegou em casa, me mandou uma mensagem dizendo que tava... Que bacana. Mas assim, foi esse o espaço que deu pra ser ali, aquele dia pra ele, entendeu? E foi terapêutico, porque era o que ele precisava. E assim, reconhecer que era o que ele precisava foi difícil, tanto pra ele como paciente, como pra mim como terapeuta. Isso é tão importante, né? Porque em termos de mecanismo de inclusão social, isso tem que ser oportunizado e respeitado. Quando nós exigimos que uma pessoa com autismo fique 4 horas sentado na sala de aula, e se ele tenta levantar, a professora não deixa, e aí a criança se desorganiza ou bate no professor, por que isso acontece, né? Isso aí. Exatamente. E assim, ver esses instrumentos funcionando como profissional, acho que isso é um ponto também, assim, nem sempre vai ser o mais agradável, porque a gente quer aplacar o tempo inteiro, aplacar a dor e o sofrimento. Após que eu tenho feito, os professores têm falado bastante disso, assim, de você ver o seu paciente com a dor ativada e você quer aplacar isso na mesma hora, resolver, fazer alguma coisa sobre. E às vezes você precisa dar um espaço, né? E principalmente para a pessoa neurodivergente, essa pessoa precisa do espaço e precisa de um espaço saudável que ela consiga criar as rotinas de regulação dela, que vão ser provavelmente muito diferentes do que você espera. Saber que ela não é errada porque ela está fazendo isso, né? Com certeza. E assim, existe também um discurso, se a gente está falando do social, né? Eu lido com uma bolinha muito pequenininha social, que são esses meus pacientes, e eu crio esse ambiente para eles. Depois, os outros colegas também ficaram incomodados com a situação. E aí? E aí é psicoeducar também. É você voltar para todos esses colegas, dizer que como vocês aqui têm cada um a sua dificuldade individual, esse amigo hoje teve essa dificuldade e precisou desse momento. Porque assim, todos também ficam movidos, né? Ficam mexidos. Não é só socialmente fora, no lugar não protegido, que as pessoas vão olhar e vão ficar... Não, ali também, mesmo no lugar protegido. E é isso. É um preparo pra vida, exatamente, né? É um preparo pra vida. E pra eles entenderem o tempo do outro também. Então, foi um trabalho, e por isso que eu acho tão rico trabalhar com grupo, né? Que não foi só com o paciente individualmente. Foi um trabalho que foi com
todos eles ali. Eu acabei tendo Eu acho que como é bacana a gente conseguir ter essa flexibilidade dentro do TEACH, né, e das práticas do TEACH para trabalhar com o grupo, para trabalhar individual, para trabalhar... as pessoas ainda acham que o TEACH é muito... educacional, que o TEACH está diretamente ligado à alfabetização, à aprendizagem escolar, né? Porque tem, sim, uma frente muito forte nessas habilidades, mas o TEACH possibilita a gente trabalhar todas muitas as outras áreas do coisas, desenvolvimento, né? Sim, pra vida. Ok. Muito Gente, gostoso o papo. Muito bom, muito delícia. Acho que ficaríamos horas aqui, mas não temos essas horas todas. Com certeza. Acho que vocês podem fechar falando um pouquinho sobre a experiência de vocês com o TEACH através do livro, né? Eu acho que assim, o que o livro vocês esperam agregar para as pessoas, né? E aí a gente faz o fechamento. Eu espero que a leitura do livro possa desmistificar o TEACH, né? A Marcela acabou de falar o mito, né, do TEACH ser exclusivo para crianças com idade de alfabetização. Então, tirar os mitos, conhecer os principais eixos, né? E inclusive, entender o TEACH como um mecanismo de inclusão social, princípios que podem ser aplicados, né, tanto na clínica, por diversas disciplinas, quanto na escola, por professores. Estou com uma experiência bem legal, São José dos Pinhais, onde toda a rede do município está sendo capacitada no TEACH, a gente está usando nas escolas, pensar em usar nos ambientes de trabalho, nos ambientes inclusivos para os nossos adultos, né? Então, eu espero dar uma contribuição nessa área. Eu acho que é esse o caminho, né? É um livro que, quando foi lançado, eu usei tanto, eu consumi tanto, né? Eu espero que tenha conseguido contribuir com as novas estratégias, com a revisão dele, com as novas fotos, com a nossa prática, né? E que as outras pessoas também conheçam o TEACH e se apaixonem pelo TEACH como a gente, queiram... se aprofundar mais, enfim, e é isso, desmistificar que trabalhar com autismo é só através de uma prática. Não, a gente tem várias práticas baseadas em evidência e acho que a gente precisa seguir aquela que a gente se identifica no olhar e na nossa prática também, né? Na nossa Com trajetória. certeza. E o que eu espero desse livro é que sejam aplacadas todas as perguntas que a gente sempre recebe sobre o modelo TEACH. Eu espero que não só as pessoas da área que queiram trabalhar com o modelo compreendam o TEACH, mas outras também, porque um dos princípios do TEACH, que eu acho que na verdade todo mundo precisava compreender, é que você precisa olhar pela perspectiva e através das dificuldades do outro. Colocar os óculos, a Viviane falou brilhantemente, colocar os óculos daquele transtorno, colocar os óculos e enxergar através daquelas dificuldades daquela pessoa. E, bom, vocês já disseram tudo. E o que eu posso dizer é não desistir, né? Eu acho que é isso, assim, a gente está sempre fazendo esse movimento, sempre esse caminho, né? Eu acho que isso tudo é uma cachaça para a vida da gente para sempre, né? A gente falando aí de 35 anos de trabalho e a gente não cansa de aprender e de querer mais e de estar nesse movimento, né? Minha mãe não cansa tanto que deixou até um legado aí, né? Eu amei dizer que isso tudo é uma coisa viva, né, Vivi? Como é que você usou o termo? Você usou... É um modelo vivo. É um modelo vivo. Adorei isso. Para mim, hoje, essa foi a frase assim, marcante, porque é isso, é essa dinâmica que faz a gente estar o tempo todo querendo mais, né? E olhando, e reavaliando, e vendo essas nuances assim, dos acontecimentos e tendo aprendizados ali novamente, né? Então, isso para mim faz muita diferença. Até a própria certificação cai a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, a gente refaz o processo de certificação, porque a preocupação da UNC é seguirmos fidedignos ao modelo
e de acordo com o conhecimento científico da atualidade. Acho que isso é tudo, né? Com certeza. Muito bom, gente. Então hoje a gente fica por aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem os sininhos das notificações e deixarem um joinha no vídeo, esse vídeo lindo que a gente fez sobre esse livro tão importante. E também vamos deixar as redes sociais de vocês aqui embaixo, tá? E o mais importante, né? O link para vocês adquirirem o livro se vocês quiserem aprender ainda mais e da experiência e da prática do modelo TEACH. Tem na Livraria Travessa e também tem online para quem quiser. Editora Menon. Na Editora Menon. Muito bem, Edições gente. científicas. Meninas, obrigada. Obrigada. Parabéns para nós todas. Parabéns.